que é mais um retrospecto de realmente como pegamos, mas acredito que a coletiva realmente vai se fazer com o nosso bate-bola. Esse é realmente só o início do raio-x de como foi finalizado. E volto a reiterar aquilo que foi falado pelo Dr. Marcelo, que tudo que está sendo mostrado aqui vai ser apresentado a vocês com os documentos cabíveis. Então, algumas respostas a dúvidas que possam pairar sobre a realidade. Antes de executar o nosso plano de governo, projetado para o período de 25 a 28, temos que arrumar a casa. Desde a década de 90, não se viu uma situação como essa. Caos na zeladoria, nas contas públicas, caos na saúde, nos próprios públicos e até no comprometimento do aprendizado de nossas crianças. Em 2016, o orçamento executado era de 560 milhões. O município arrecadava mais de 13 milhões de juros bancários ao ano, mais de 1 milhão ao mês, resultado dessa verba pública aplicada, o que dava à cidade um poder de investimento de 19% do orçamento, ou aproximadamente 90 milhões por ano. Ao fim do mandato, foram deixados mais de 60 milhões em caixa, sendo mais de 24 milhões para o custeio das obras que estavam em andamento e não foram terminadas por conta de tempo, e outros 63 milhões para investimentos. O mais interessante de tudo isso é que nossa frota da prefeitura e todos os investimentos que foram realizados e adquiridos eram com verba própria. Nunca foi contraído um centavo de empréstimo. Com vocês, a nossa cidade, como foi entregue à administração do prefeito Antônio Carlos. Saliento que todas estas benfeitorias e estruturas, obras, desde os centros educacionais, centros médicos, demais unidades de saúde e até a malha viária, foram realizadas com recursos próprios. Nunca foi contraído um empréstimo algum, ou de qualquer ordem. Quase 400 equipamentos em perfeitas condições de uso, a serviço da população, como tratores, máquinas pesadas, caminhões, veículos de serviço multiuso, automóveis, ambulâncias e motocicletas. Caraguatatuba era referência na saúde, na educação, no uso do recurso público. Destaque no ranking brasileiro de gestão fiscal como a 7ª melhor do estado de São Paulo. Com vocês, nossa cidade, como foi entregue a nós pelo ex-prefeito Aguilar Júnior. É desassolador, sem medo de errar, é doloso o quadro de penúria em que nos encontramos. No mínimo, é um relaxo com o dinheiro do povo. Manutenção não existia, uma mistura de incompetência com má fé. Esse sucateamento e deterioração resultam no desalento dos funcionários, na queda de produtividade, na precariedade dos atendimentos às demandas, na piora da relação com o munícipe, no atraso das entregas à população. Para reverter tudo isso, é preciso mais que recurso, muito mais tempo. Observem a gravidade dessa situação. As imagens falam por si só. Realidade sobre os 84 milhões. Foi divulgado nas redes sociais pelo ex-prefeito que ele deixou 84 milhões em caixa e que o dinheiro poderia ser usado para pagar fornecedores. O que ele esqueceu de dizer é que aproximadamente 90% desse recurso estava comprometido com despesas obrigatórias, ou seja, verbas carimbadas.
o que não pode ser usado para outros fins, senão esta que está destinada. Destes valores, só 1,7 milhões podiam realmente ser usados para pagar fornecedores. Nesta planilha da Secretaria da Fazenda, eu trago 3 exemplos do que são verbas carimbadas e que constam dentro dos 84 milhões divulgados de forma errônea pelo ex-prefeito. Exemplo: Procuradoria Fiscal, 5 milhões. Transferência especial da União, 4 milhões e 700 aproximadamente. Leilão Verdemar, 14 milhões 368. Aqui um parêntese: este valor só pode ser usado, destinado para investimento dentro do condomínio Verdemar. Eu não posso usar este recurso em nenhum outro lugar, a não ser dentro daquele condomínio. Enquanto isso, 120 empresas estão sem receber desde março do ano passado. Tem nota de R$ 68 até valores milionários. E essa dívida passa dos 64 milhões. Se os 84 milhões estivessem realmente disponíveis, por que essas contas não foram pagas pelo ex-prefeito? Simples, porque a maior parte desse dinheiro tem destino certo e não pode ser usado para isso. Chamo a atenção de vocês para os empréstimos que foram contraídos e que vão comprometer não apenas esta, mas as futuras gestões, já que tem dívida que ultrapassa os 4 anos. São 314 milhões em empréstimos, mais de 79 milhões a pagar apenas este ano. Em 4 anos, são mais de 277 milhões somente para pagar os empréstimos. Algumas dívidas só terminam em 2033. Você sabia que o Caraguatatuba paga hoje um subsídio no transporte coletivo? Sim. E sobre o aumento abusivo desse subsídio, falamos um pouco sobre esse tema. Em novembro do ano passado, a gestão anterior aprovou um pedido de aditamento contratual que atualizou o subsídio pago à empresa de transporte coletivo, que era de R$ 10,68 para R$ 14,32, além do valor pago pelo munícipe na tarifa. Isso representa um aumento de mais de 35% nos gastos públicos. Este é um dos contratos que está em revisão, até porque a Procuradoria do município também identificou que o reajuste foi concedido sem que o governo anterior comprovasse a existência de recursos que suportassem a revisão tarifária, o que culminou em uma projeção anual de mais de 30 milhões para a nossa gestão. Também está em avaliação a prestação do serviço à comunidade. Nosso dever é garantir que os valores pagos estejam devidamente justificados e que qualquer reajuste ou indenização seja feito com base em documentos técnicos e sólidos. Abordaremos agora os problemas herdados com o sucateamento da frota e a falta de manutenção ao bem público. Assumimos com um grande desafio na zeladoria da cidade, devido ao sucateamento da frota, encerramento de contratos para os veículos que eram alugados e veículos antigos sem manutenção adequada. Na coleta de lixo, todos aqui sabem o caos que enfrentamos no fim do ano. Com as ruas tomadas por lixo, a empresa Forte Norte foi notificada 4 vezes por não disponibilizar a frota necessária. No início da gestão, apenas 7 caminhões operavam. Após a aplicação de uma multa de R$ 400 mil, conseguimos ampliar para 10 veículos, que ainda é aquém da demanda necessária. Fomos às ruas com os caminhões próprios que recuperamos para operar na limpeza e resolver o problema.
intensificamos a varrição e a organização do lixo em operação dia e noite, todos os dias. Além disso, 58 novos agentes do programa PEAD foram contratados para reforçar a limpeza e a capina na cidade, mas o caos é tamanho que ainda estamos longe de sanar o problema. Caos instalado na saúde, falta de responsabilidade e má gestão levou a cidade à beira do colapso. Falta de medicamentos essenciais, da Relação Municipal de Medicamentos, o REMUME, e insumos básicos para o atendimento à população, infraestrutura das unidades de saúde comprometidas, defasagem no quadro de profissionais, com impacto direto no aumento de filas, frota de veículos insuficiente para transporte de pacientes e apoio operacional, atendimento de urgência prejudicado devido ao sucateamento da frota nas ambulâncias do SAMU. Sobre a João Marquese e a gestão da saúde, a ausência de um chamamento público para a gestão das unidades de saúde, conforme determinação judicial, levou a um cenário crítico que exige uma solução imediata. O Tribunal de Contas identificou a necessidade de ressarcimento de mais de 21 milhões aos cofres públicos. Deste valor, 10 milhões em glosas, valores pagos sem comprovação adequada, são objeto de uma cobrança judicial. No processo de transição, nos chamou a atenção a falta de justificativa documental da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Assuntos Jurídicos e da Secretaria de Administração sobre os pagamentos feitos a João Marquese desde 2017. Apenas em outubro de 2024 foram iniciadas ações judiciais para recuperar o prejuízo. Desde esse momento, o problema apenas se agravou e no fim do ano passado, 84 funcionários foram demitidos e os valores da rescisão foram depositados em juízo. A essas suspeitas de irregularidade do uso desse recurso, envolvendo tanto a Prefeitura quanto a organização social, o que já estava sendo investigado, em paralelo, articulamos a Justiça do Trabalho para antecipar a audiência sobre as rescisões contratuais, dessa forma, a garantir os direitos dos trabalhadores. A sessão ocorreu dia 24 de janeiro. Por ordem judicial, o contrato da Organização Social João Marquese segue vigente até abril deste ano. No entanto, já trabalhamos em um novo chamamento para garantir a continuidade no atendimento sem interrupções. Inclusive, esse chamamento deve estar na rua essa semana. Agora, tendo em mente a cidade que entregamos em 2016, olhem para a realidade dos próprios públicos em 2024. É inadmissível pensar que, com mais de 100% do orçamento, a situação da cidade esteja essa vergonha. 70 unidades escolares em estados críticos, com necessidades de reparo estruturais urgentes, infraestrutura de saúde comprometida, prédios públicos sem manutenção adequada, com estrutura e segurança comprometidos, espaços esportivos e culturais sucateados, sem a manutenção adequada, infiltrações, rachaduras, pinturas desgastadas e falhas na fiação elétrica são os problemas mais frequentes nos prédios públicos. A falta de zelo com nossas crianças, mais do que um descaso com a infraestrutura, deixaram de investir no aprendizado e até na alimentação. Caraguatatuba foi inabilitada para receber os recursos do valor aluno ano resultado, o famoso VAR, em 2025, devido ao não cumprimento, em 2024, das condicionalidades 3, que exigem ações concretas para reduzir as desigualdades educacionais. Esse descaso representa uma perda de cerca de 6 milhões. O VAR, complemento do Fundeb, é essencial para valorizar os nossos profissionais e melhorar a educação pública. Durante as vistorias das unidades, até carrapato
piolho, pulgas foram encontrados, coisas que nunca se imaginou. Temos apenas, nesta pasta, um déficit orçamentário de mais de 67,7 milhões e débitos acumulados de mais de 18,5 milhões. Falaremos dos apontamentos do Tribunal de Contas, sendo que 50% dos alunos do segundo ano não atingiram a fluência leitora, deficiência significativa no aprendizado de matemática e de língua portuguesa. Aproximadamente 600 crianças fora da creche, pelo relatório do Tribunal de Contas de 2023. Profissionais da educação sem a formação contínua, déficit de professores e profissionais de apoio, bibliotecas com acervo desatualizados, cardápio da alimentação escolar inadequado. Consequência, uniforme e material escolar comprometidos nesse início de ano. Eu poderia passar aqui o dia todo, aqui para lhe mostrar todas essas mazelas, porém não seria produtivo. Estes são alguns dos graves desafios que enfrentamos e ainda enfrentaremos por algum tempo, e vamos vencê-los. Os documentos e mais